Existem livros políticos como O Príncipe de Maquiavel. Existem livros de geografia como esse, Atlas Mundial. Existem livros de literatura como esse, O Retrato de Dorian Gray. Existem constituições como a Constituição Federal do Brasil, um livro também. E existem livros religiosos, muitos dos quais sagrados, como esse. Mas antes de entrarmos no sagrado, precisamos entender dois conceitos. Primeiro, o conceito de pensamento temporal e outro de pensamento secular. O pensamento temporal é o pensamento religioso, baseado na liturgia, nas tradições e nas crenças religiosas de várias religiões. O pensamento secular é o pensamento não religioso, baseado na ciência, na razão e em valores mundanos, ou seja, em valores não religiosos. Livros sagrados são livros que guardam os princípios da fé, as ideias e os valores de uma crença. E tem muito a ver também com a imutabilidade, já que as ideias contidas nos livros sagrados, os seus valores e ideias, elas não mudam com o tempo, são de difícil mutação e, portanto, têm uma tendência de entrar em conflito com as ideias do seu tempo, com as ideias do tempo, ou seja, com as ideias seculares. Tá? Entre os livros sagrados, nós podemos citar vários. Entre eles, existem inúmeros livros sagrados. E nas próprias religiões, inúmeros livros são sagrados. Esses são apenas alguns exemplos. Fundamentalismo religioso é, na prática, a tentativa de grupos dentro de uma mesma crença tentarem voltar às origens, às raízes do pensamento religioso. Há uma tendência, não só no cristianismo, como em outras religiões, de evoluir para uma relação maior com o secular, pensamento religioso, pensamento secular. Isso foi muito comum em meados do século XIX, quando a partir daí surgiu movimentos, particularmente nos Estados Unidos, que tentavam trazer adeptos para as origens da crença, para os fundamentos da crença, que se baseava nos livros religiosos, no caso, a Bíblia. A crença na imutabilidade das ideias religiosas pelos fundamentalistas religiosos acaba gerando conflito. O conflito com as ideias seculares, com a ciência, com o pensamento racional, mas também com adeptos da mesma fé, que se consideram mais moderados ou seculares. Necessariamente, o fundamentalismo religioso não está diretamente ligado ao extremismo religioso, mas dá base a ele. Inclusive, há grupos fundamentalistas que, em vez de entrar em confronto com o mundo secular, acabaram se isolando, como as comunidades Amish, que conservam suas tradições litúrgicas e se isolaram em comunidades nos Estados Unidos ou na Argentina, entre outros lugares. Mas, de uma forma geral, há uma tendência do fundamentalismo religioso dar base ao extremismo. Na prática, nem todo fundamentalista é extremista, mas todo extremista é um fundamentalista religioso. Um dos exemplos de conflitos gerados por fundamentalismo religioso foi o que aconteceu nos séculos XV e XVI com a perseguição a Giordano Bruno, Galileu e Nicolau Copérnico. Particularmente com Nicolau Copérnico, que comprovou, através de estudos, que a Terra não era o centro do universo. Apesar que a Bíblia diretamente não dizia que a Terra era o centro do universo, havia interpretações de que haveria um fundamento na Bíblia referente a isso. Isso gerou inúmeras perseguições a intelectuais e cientistas e racionalistas. Por todo o tempo, seus estudos entravam em confronto com os fundamentos da religião cristã. Outros conflitos que acontecem com o fundamentalismo
é o que está acontecendo na Palestina, entre israelenses e palestinos, devido à ideologia sionista, que é uma mistura de nacionalismo com fundamentalismo religioso, que acredita que Israel foi dada aos israelenses e que não aceita o direito dos palestinos de viverem naquela região. Outro conflito acontece no Brasil com as religiões de matriz africana, com ataques de fundamentalistas contra templos de culto africano, mas também apedrejamento de mãe de santos, mostrando um processo de intolerância religiosa. O direito à fé é sagrado e é confirmado pela Constituição de quase todos os países ocidentais. O fundamentalismo religioso, ele continua tendo uma grande importância nas sociedades modernas, apesar dos avanços da sociedade secular. Mas nesses processos de conflitos, de debates e de diálogos, a sociedade avança rumo à tolerância. Logicamente, os conflitos de intolerância religiosa e contra a própria religião não têm que ser tolerados pela sociedade, mas principalmente o direito a você ter sua fé, você ter respeitado a sua crença religiosa, entendeu? Não importa se você seja de uma religião dominante como a religião muçulmana ou cristã, ou afro-brasileira, entre outras. A tolerância é necessária para que as diferenças possam coexistir, no mundo em especial, quando o assunto é a existência de várias religiões. Cada religião tem suas próprias crenças e formas de ver e encarar as dificuldades da vida. Não importa em que Deus os escritos sagrados se acredite, todas as religiões têm que manter o respeito pelas crenças alheias. Fundamentalismo religioso foi o tema de hoje. Pedimos para vocês comentarem, fazerem likes e se inscreverem no canal. Esperamos vocês para o próximo tema da próxima semana com ativismo judicial. Tchau, galera!